dia 18 de setembro começou a Festa do Tropeiro, mais uma edição aqui em Pindamonhangaba. Ao meu lado, o prefeito João Ribeiro. Prefeito, mais uma vez a Festa do Tropeiro aqui, realizada no Sindicato Rural, uma alegria para o povo de Pindamonhangaba. No seu segundo ano, já com uma estrutura cada vez melhor, prestando aí um serviço de solidariedade, que eles vão ajudar o Lar São Vicente de Paulo, a ala feminina lá, então eles vão arrecadar para isso. Então tem esse fundo de solidariedade, tem essa questão cultural, que levanta aqui, resgata valores da roça, né? Então é uma festa muito gostosa, uma festa de gente simples, uma festa de gente amistosa, é toda uma confraternização geral. É muito bacana ter mais essa festa, receber pessoas de outras cidades, caravanas que vêm de tropeiros de outras cidades. É mais um evento de Pinda. O Abdala, ele foi o criador da lei que instituiu o dia, o Paulinho Visaco, a família dele, nessa estrutura, e o grupo de tropeiros de Pinda organizando. Então é um esforço de bastante gente, tem os patrocinadores que ajudam na festa, a prefeitura dá o apoio, mas tem bastante gente envolvida nesse processo. Vou falar agora com o vereador Abdala Salomão, que é o criador da lei que instituiu o Dia do Tropeiro em Pindamonhangaba, e esse ano 2010 é a segunda edição dessa festa, né, Abdala? Realmente, a segunda edição é uma grande satisfação estar aqui participando novamente e vendo da evolução da primeira, que foi ano passado, para essa segunda. Mais organizado, não que a primeira não tenha sido, mas a gente vai aprendendo com os erros e vai chegando à excelência. E tá de bom tamanho, tá enorme a participação, e a tendência é todo mundo se divertir, participar e cada vez mais valorizando e aumentando essa comunidade que é os tropeiros de Pindamonhangaba. Os tropeiros que nos últimos anos não estavam sendo valorizados, né? E esses últimos 2 anos com essa festa eles estão cada vez mais alegres, né, aqui na nossa cidade. O que aconteceu nesses últimos anos é que já existia a comunidade, mas o que eu percebo é que ela era um pouquinho afastada. Se conheciam as pessoas, os grupos, mas não tinham aquele ponto de encontro, aquela data específica para estar se juntando e valorizando a cultura que é o tropeirismo, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu, com o apoio de todos os vereadores na Câmara, ser aprovado por unanimidade a lei que eu instituí do Dia Municipal do Tropeiro de Pindamonhangaba, que sela de vez, né, o dia oficial, os 2 dias de festa, que aí em si, toda essa comunidade dos tropeiros, que até então era meio distante, se une para comemorar o dia. E tem as atividades durante o ano, festividades, festas, encontros, né? Realmente criando a marca e consolidando a marca dos tropeiros de Pindamonhangaba na nossa cidade e em toda a região. Agora mande uma mensagem para os tropeiros que estão nos acompanhando agora. Que eles aproveitem bem a festa, sempre com bastante moderação, né? Lógico, todos, além deles, todos que participam, e que realmente, na medida do possível, enquanto a gente estiver nessa função do legislativo, eles podem contar sempre com o apoio do vereador Abdala Salomão e de toda a comunidade, que eu sei que já abraçou realmente essa data e abraçou essa classe dos tropeiros de Pindamonhangaba. E eles estão realmente de parabéns, todos, sem exceção nenhuma, do presidente até a última pessoa, última não digo última, sempre o próximo que está buscando ajudar, a Prefeitura Municipal, que é sempre parceira, né, desde a primeira festa até agora, todos os investidores, o tropeiro de Pindamonhangaba só tem a crescer. E é isso que vai acontecer, e se Deus quiser a gente vai estar vendo muitas festas futuramente. Tá certo, agradeço a participação do vereador Abdala Salomão. Eu que agradeço e parabéns pela cobertura que vocês têm sempre dado a todos os eventos na cidade, e não seria diferente nessa festa tão importante. Um abraço a todos.